Como é que é, pessoal? Mais um podcast. Hoje o meu convidado é o Bernardo Simões, treinador de ginástica acrobática. E não só. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre alguma metodologia, talvez, alguma pedagogia, não sei. Eu vou tirar dúvidas porque eu, sempre que o vejo a trabalhar, fico com dúvidas dentro da cabeça. Mas lá está, é o que eu estava a dizer. Se a gente quiser falar sobre almôndegas, a gente fala sobre almôndegas, porque não temos que obrigatoriamente falar sobre aquilo que nós fazemos. Acontecendo, aquilo que a gente gosta. Vou pedir só para projetares um bocadinho a tua voz. O microfone está ali, está um bocado distante. Bem, em primeiro lugar vou já partir para uma cena que eu tenho, porque é o seguinte, quando eu estava a dar aulas e fazia a minha parte da preparação física e do treino de resistência e isto e aquilo, os alunos queixavam-se sempre. Isto é muito duro, é muito difícil, é muito duro, é muito difícil. E eu utilizava o teu exemplo como um exemplo do género, vocês calem a boca porque vocês não sabem o que é trabalhar duro. Que eu dizia assim, vocês já repararam aquelas meninas lá em baixo quando vocês entram, aquelas meninas que têm metade da vossa idade, talvez, ou ainda menos, elas não se queixam, elas treinam como gladiadoras, elas são pequenas gladiadoras e estão a fazer tudo muito mais difícil do que vocês fazem durante muito mais tempo, porque a minha preparação física é meia hora no máximo, por causa do tempo de aula, né? Mas, ou do que eu decido que seja para o tempo de aula. Elas fazem durante muito mais tempo, e a cara delas nunca é cara de dor. Às vezes, ou muitas das vezes, até estão com sorrisos na boca. Então, eu queria que tu me explicasses como é que tu treinas pequenas gladiadoras e como é que elas encaram isso, porque a mentalidade delas também está no sítio certo, senão elas estavam sempre, isto é horrível, isto é horrível. É assim, Alex, tem muito que se lhe diga. Eu tenho a sorte lá no ginásio, eu treino os miúdos, eu tenho as classes mais novas, tenho miúdos com 5 e 6 anos. E alguns desses miúdos, os que tiverem sorte, os que tiverem capacidade, os que tiverem potencialidade para lá chegar, onde chegar um dia mais tarde à competição. E esses miúdos eu começo a treiná-los, a programá-los, a fazê-los entender a importância que é a preparação física para aquilo que eles fazem. No nosso caso, versus o teu caso específico das aulas que tu davas, a ginástica acrobática é extremamente física, seja a nível de preparação, seja a nível de flexibilidade. E se tu quiseres atingir um nível satisfatório daquilo que eles depois vão poder conseguir fazer em competição, não há como escapar à preparação. O que eu gosto de fazer, porque é assim, vamos ser sinceros, a preparação, seja a crianças ou adultos, aquilo custa. Com uma diferença, os adultos têm muito mais facilidade em racionalizar, em aceitar, e a maior parte deles, não é que os miúdos não escolham estar na ginástica, mas com 5, 6, 7 anos tu não escolheste grande coisa, fizeste umas rodas na escola e curtiste a coisa, a tua mãe ou o teu pai acharam que tem jeito e vais para o ginásio. A última coisa que tu estás à espera quando lá chegas é que vais fazer espargatas a doer, ou que vais fazer preparação a costar nos abdominais ou a ficares cansado. Mas é aí que depois entra a tua parte, que não é só debitar os exercícios e pedir aos miúdos, ou pelo menos é assim que eu faço com eles, é começar lentamente a explicar-lhes a importância de... A maior parte deles não vai perceber, ou não vai querer perceber, ou é difícil, porque enquanto nós, adultos, conseguimos facilmente fazer os nossos planos a 1 mês, a 1 ano, a 5 anos, a projetar a nossa vida toda para o futuro, as crianças não... As mais velhinhas, 15, 16, já conseguem. Mas os pequenos, com 7, 8, 10 anos, não, neste momento está-me a doer fazer espargata, eu não quero saber se daqui a 2 anos eu tenho que tocar com a espargata no chão. Mas, para alguns, aquilo vai começar a ressoar, vai começar a fazer sentido. E depois é quando tu entras na parte mais fixe do treino, que é aquilo encaixa, há miúdos que fazem o clique e são umas máquinas. É assim, isto não resulta com todos, tu consegues fazer com que todos tenham um mínimo nível de empenho no treino. Mas depois há pessoal que não é feito, ou que não quer, ou pessoal que depois percebe que se calhar não é por aqui que quer fazer o seu caminho, e é normal. E há miúdos que simplesmente têm mais dificuldade, e nesses tu só tens que estar e dar mais apoio, porque eles acabam por se inclinar em ti, porque é difícil. Há miúdos que aquilo sai-lhes mesmo do corpo e é mesmo difícil, porque não têm a facilidade física, ou
sim. Ou mesmo psicologicamente não são tão fortes. Mas em termos de preparação, depois os exercícios, podes pesquisar, podes ter ideias, podes ver o que é que trabalha o quê e dás diversidade. Mas se não plantas ali o gosto e o entendimento do porquê fazer a preparação com o empenho, com bem feito, vai ser difícil gerar ginastas, neste caso o meu que é a mesma competição, é difícil gerar ginastas prontos para a performance. Yeah. Porque se aquilo não vier deles, e não só, e isso às vezes acontece, porque na acrobática, como tu sabes, os miúdos fazem em grupos, não é uma ginástica individual, por isso, e fazem em grupos, neste caso, eu costumo dizer que a acrobática é um falso desporto de grupo, ou um falso desporto de equipa. Porque enquanto no basquete e no futebol e no handball tens uma equipa, mas há substituições, ali não há. Ali tu tens uma equipa de 3 e os 3 jogam. E se há 2 que nesse dia jogam muito e os outros jogam menos, problemas no grupo. Se há um que falta e os outros estão, problemas no grupo. E mais à frente tu vais mesmo ter sempre que puxar por todos, até mesmo pelos que não estão lá no momento. Mas se eles interiorizarem e se depois estiverem todos a puxar para o mesmo, a coisa torna-se um bocadinho mais fácil, mais proveitosa, mais prazerosa, tudo. Tu na ginástica acrobática, portanto, tens pares e trios, correto? Neste caso, eu lá no ginásio só tenho trios. pares e trios, Okay. porque eu só tenho raparigas. Okay. Na acrobática ainda existe pares masculinos, por isso 2 rapazes, sim. Pares mistos, um rapaz e uma rapariga, e quadras, e as quadras são só masculinas, são 4 rapazes. Acho que nunca vi isso, por Tens acaso. que ver, porque nós cá em Portugal então temos a quadra da Maia, muito impressionante. Além de que, para ver, e principalmente quem não vê a ginástica acrobática, imagina 3 rapazes adultos a dar uma estafa a um rapaz, vamos lhe chamar semi-adulto, porque normalmente tem 15, 16 anos e são pequenos e são magros. Estamos a falar de triplos, estamos a falar duplos empraxados com 3 piruetas, estamos a falar de triplos com pirueta às vezes, triplos encarpados. Estamos mesmo a falar de coisas muito impressionantes. A cena mais normal é ou mais onde se aposta mais é nos trios, ou não? Que é o que eu vejo mais. Eu acho que isso acontece por uma simples razão. Tu, para fazeres acrobática, precisas de muita massa crítica, precisas de muitos miúdos, porque imagina, enquanto na artística ou na rítmica tens uma classe de 20 miúdos, é uma classe de 20 miúdos. Eu, se tiver 20 miúdos, faço 4 grupos ou 5 grupos. Pois, exato, porque na outra são 20 miúdos, são 20 atletas singulares. Claro. E aqui são só 4. O que acontece é, normalmente, e não é que aconteça particularmente lá no ginásio, porque lá no ginásio, como temos muita oferta, os miúdos acabam por dissipar um bocadinho. Mas há ginásios que só têm acrobática, até porque a acrobática é bastante fácil de pôr em prática. Tu não precisas de muito num ginásio. Precisas de espaço, precisas de alguma altura e precisas de um rolo. É claro que tudo o que tu tiveres extra, melhor e melhor vais conseguir treinar os miúdos. Mas não precisas como na artística, não precisas de aparelhos, não precisas de nada muito específico. Então o que acontece há muitos ginásios que têm muita gente e os trios é a melhor maneira de formar grupos, porque podes aproveitar o máximo. Neste caso, fazes menos grupos com mais gente, o que torna também mais gerível o treino, porque quanto mais gente tiveres e tiveres que estar a fazer plano individual, não sei o quê, torna a coisa um bocadinho mais difícil de executar. Ok. Portanto, tu num trio tens a base, e tens a volante, não é? Tens 2 bases e uma volante. 2 bases? Sim. Mas elas são diferentes, porque há uma que é muito mais maciça, há outra que é tipo média, e depois tens a volante que é magrinha e pequenininha. Depende, porque é assim... vai depender das características das miúdas. Okay. Eu posso ter num trio 2 bases bastante maciças, como tu estavas a dizer. A diferença é, se eu tiver 2 bases muito maciças, eu vou jogar com as capacidades delas e vou construir o esquema de uma maneira um pouco diferente. Se eu tiver essa tipologia que tu falaste, por isso uma base muito maciça, uma menos, que normalmente essa menos costuma ser uma base que, quando era miúda, foi volante.
Ok. E depois E subiu depois para... passou, Evoluiu. acabou por deixar de ser volante pelo tamanho, pela idade, pelo Porque também o cresceu, que lá seja, está, e passa para a base. Normalmente, esse tipo de grupo investe um bocadinho mais, principalmente nos equilíbrios, em figuras em que tem duas volantes, digamos assim, a trabalhar. A volante mesmo, o volante, e a base, que também já foi volante antes, e trabalham as duas. São figuras diferentes, em que tens uma base principal no chão e normalmente duas em cima dela a trabalhar, os ângulos para pinos, os pinos a um braço, mas é assim, é indiferente, porque elas depois competem todas juntas, claro. É indiferente, e tu tanto podes arranjar figuras com muito valor, com uma base e uma volante a trabalhar como volante, ou como duas bases como base e a volante só em cima a fazer coisas. Isso aí vai depender principalmente da capacidade das miúdas e das características delas. Boa. Eu calculo que a maneira como tu abordas o treino de cada uma dessas meninas consoante a função dela seja um bocado diferente em certos aspectos, ou é tudo completamente diferente? Onde é que elas se casam e onde é que elas se separam? Então, é assim, eu divido, tirando a parte toda física da preparação, da flexibilidade, da barra de chão para trabalhar as linhas, a postura e esse tipo de coisas. Eu divido o treino em técnicas individuais, que é que cada uma tem que fazer aquilo que tem que fazer para a posição em que ela ocupa no grupo, e técnica de grupo, que é o que as três ou as duas fazem em conjunto. É assim, dado que nós temos bastante ginastas para treinar, nós tentamos de alguma maneira colocá-las em subgrupos, digamos assim. Isto é, a técnica individual das bases há de ser sempre semelhante. No entanto, se calhar dentro do grupo das bases eu ainda consigo subdividir para as bases que são aquelas bases mais maciças que tu dizes, que são as bases que normalmente fazem as posições mais em baixo porque levam com o peso mais em cima. Tem uns quantos exercícios mais específicos, se calhar fazem umas estabilizações ou utilizam umas barras com mais peso do que as outras, e depois o outro subgrupo será as bases que treinam ainda como volante. Por isso fazem mais mãozotas, fazem mais pinos a um braço, fazem mais deslocados, treinam mais flexibilidade de costas, que é para teres várias... O que não quer dizer depois que quando tu estiveres a montar o esquema, essas bases vão mesmo fazer exatamente essas coisas. Mas... E eu dou muito treino nessa perspectiva, e se calhar para a acrobática ainda não me adaptei a 100%, porque eu ainda tenho uma perspectiva muito a médio e longo prazo. E na acrobática é tudo muito mais rápido, porque os volantes deixam de ser volantes de um dia para o outro. E eu ainda tenho muito na minha cabeça e é difícil porque eu gosto mesmo e vejo os frutos a acontecer. O que me acontece depois é as volantes acabam por passar, mas eu faço a coisa que é, imagina, eu tenho agora um grupo iniciado, por isso estamos a falar, faz um esquema super simplesinho, com só 5 figuras, as bases, principalmente, que tens 2, 13 anos, eu já estou a pôr a treinar coisas que elas não vão ter que utilizar em esquema, sei lá, nos próximos 2, 3 anos, não vão, mas se depois, não quer dizer que a volante delas aguente até lá, mas elas em princípio serão bases para o resto do tempo que treino. Daqui a 3 anos eu quero ou espero que elas consigam fazer aquilo pronto para juntar lá uma volante e a coisa está pronta para ir para o esquema. Por isso nós tentamos agrupar aquilo o mais possível também para facilitar o controle, para não andarem miúdas perdidas sozinhas a treinar num canto, e assim há ali uma sinergia entre todos. Mas depois depende muito do nível de cada um, até mesmo as volantes, que todas a técnica individual delas normalmente passa maioritariamente por fazer as mãozotas, aqueles cubinhos ou aquelas coisinhas que elas fazem os pinos. Dentro das volantes, normalmente cada uma tem a sua técnica específica individual, ou por causa normalmente principalmente por causa das características físicas que têm. As miúdas que se calhar têm uma aptidão maior de flexibilidade ou de mobilidade das costas têm muito mais deslocados, que são aqueles pinos selados para a frente. Se calhar uma volante muito mais forte tem muito mais pranchas altas.
depende depois das capacidades dela e daquilo que tu pensas ou consegues idealizar que um dia vais querer ou vais precisar de meter nos esquemas delas. Elas começam a treinar cedo, todas, ou ainda recebes atletas que chegam já um bocadinho mais velhas? E quanto tempo é que tu tens, ou quanto tempo é que é preciso para tu transformares uma iniciante numa atleta já mais preparada para... Isso depende, isto é assim, o ideal, e isto passa mais ou menos por todas as ginásticas, é começar relativamente cedo. Exato. Na minha perspectiva, o começar cedo depende principalmente da maturidade dos próprios miúdos. E eu estou a dizer isto porque é assim, eu neste momento tenho 1 ou 2 miúdos com 5 anos nas minhas aulas e a única razão pela qual eles estão lá é porque, neste caso específico desta época, têm lá um irmão mais velho. E eu, apesar de ser exigente e rígido com a maior parte das regras, eu também sou complacente e também consigo compreender o outro lado e eu percebo o quão difícil é para uns pais estar a meter o irmão mais velho de 7 anos na aula e ter que ir a outro sítio, a outra hora, talvez até a outro dia, meter o irmão mais novo. Mas e é complicado porque também acontece pais tentarem forçar um bocadinho os miúdos a começarem um bocadinho mais cedo. E normalmente não é por mal, a maior parte das vezes é só por falta de conhecimento ou por falta de lhes terem explicado o porquê. É assim, a minha aula dos mais novos começa aos 6 anos. Aula de? Dos mais novos não, que eu mas tenho. É formação. É formação, eu digo que é formação específica de acrobática, mas para já é formação relativamente geral. O ideal era estes miúdos já terem andado numa aula infantil. É aquela aula que tu dás lá em cima. A aula que eu dou lá acima. A Sara, que é a outra treinadora que dá aulas comigo de competição, ela dá a infantil na sala à frente. Pronto. O ideal era eles já terem feito alguma coisa, eles já terem alguma motricidade, eles já terem um entendimento de como é que funciona uma aula, não é? Porque tens que ouvir o professor, tens que perceber o que é para fazer, tens que experimentar, fazer, perder os medos e esse tipo de coisas. Por isso, o ideal será, e principalmente para as volantes, o ideal será começar cedo. Não obstante, a acrobática abre um espaço um bocadinho maior do que as outras ginásticas para começar um bocadinho mais tarde, principalmente para as bases. Porquê? Embora eu atribua à acrobática a verdadeira dificuldade onde tu fazes os bons grupos é nas bases, em termos de treino técnico das bases, o treino não é tão complexo como o das volantes porque acaba por não ser tão diversificado. As volantes vão ter que aprender muito mais coisas em muito menos tempo. Então a acrobática abre um espaçozinho para a acrobática abre um espaço para as bases poderem começar um bocadinho mais tarde. E estamos a falar, se calhar eu consigo receber miúdas com 10, com 11, com 12. Uma delas agora que tenho lá, que tem 14 anos, ela começou lá com 12. E ela ainda não está a ficar, mas tem tudo para, isto é, ela chegou lá e eu vi o tamanho dela, eu vi, mais importante de tudo, para quem começa tarde, a vontade dela, e ela neste momento está com 14 anos, está com a minha altura, pesa mais do que eu, tem um físico espetacular e estamos a falar 14 anos, por isso ela quando entrar nos seus 16 vai ser uma máquina e depois treina muito. A única diferença é os miúdos que entram com 6 anos, imagina, chegam aos 12, treinaram 6 anos. Mesmo que só tenham treinado com 6 2 vezes por semana, com 7 3 vezes por semana, com 8 3 vezes por semana e depois com 9 4 vezes por semana. Chegam aos 12, provavelmente já estão na competição, já treinam pelo menos há 2 anos ou 3 todos os dias. Por isso imagina o andamento do miúdo que entrou com 6 a comparar com um de 12. A única questão é, se o de 12 ou o de 10 ou o de 11 entra lá com, e isto acontece de vez em quando, e por isso é que nós, ou pelo menos eu, dou a abertura à entrada destes miúdos, que é, eles depois metem na cabeça que é aquilo que eles querem e não há como os parar. E eles chegam lá. É difícil, é só difícil, porque se não há isto,
se há só, e acontece também muitas vezes, a ideia de que eu quero fazer, não chega. Yeah. Tem que ser mais a ideia de eu vou fazer. Tal e Não qual. vale a pena dizer que eu sou muito velho, ou que eu não tenho flexibilidade, ou que eu não tenho muito jeito. Eu quero fazer. E há muitos que não têm. Têm só, mas é bem fixe, eu vi, eu quero. Quer às vezes não chega. Principalmente para quem começa tarde. Não, isso aí, e isso até liga bem com o que eu ia agora falar, que era, isso já entra um bocadinho no paralelismo que eu vejo entre a ginástica, seja ela qual for, mas pronto, entre a ginástica e o parkour, que é quando um aluno chega, um aluno, pá, se for muito novo, é tipo, não quer nada, só quer é curtir, né? Claro. Tipo uma pulguinha, que coisa, e tu tens que, também é um trabalho complicado, tipo, focar a atenção de um ser que não tem atenção e que também não devia ter, na minha opinião, porque, man, tipo, é 5 anos ou 6, tipo, é normal. Depois tens o aluno que chega, porque, lá está, no caso do parkour, porque viu vídeos e viu aquela manobra ou aquele movimento e quer aprender aquilo e veio para fazer só aquilo e quer só aquilo. E exige nas aulas de aprender só aquilo. Quando, lá está, tipo, para chegar até ali tem que haver toda uma base por trás, toda uma preparação, toda uma conexão, toda uma consciência, e isso que tu estavas a dizer é muito fixe e é o que eu acho que toda a gente tem, seja em que prática for, ou mesmo sem prática, em vez de pensar eu quero, ou eu vou. Tipo, aplicares a tua mentalidade para materializares realmente aquilo que tu estás a pensar, em vez de continuares ali no reino da fantasia, que é muito agradável por dentro, mas depois não se vê cá fora. O paralelismo com o parkour é inegável, porque a ginástica é tipo um reflexo esquisito. Há um reflexo esquisito entre a ginástica e o parkour. Embora o conceito seja completamente diferente, né? E a ginástica foca em coisas que o parkour não quer focar, porque não tem de focar, né? Mas lá está, tipo, é admirável, e eu nunca disse o contrário, só sou contra a parte da competição. Mas é admirável a preparação física. A preparação física da ginástica para mim é a melhor. Talvez o cardio possa ali sofrer algumas, podia se calhar ser melhorado, não sei, por exemplo, o pessoal que joga rugby ou tipo, sei lá, não estou a falar completamente em tipo maratonistas ou isso não tem nada a ver, mas tipo pessoal que faz treino mais de alta intensidade, que também se vê na ginástica, mas talvez não tanto. Mas a nível global, a nível de tipo humanos úteis e funcionais e preparados, a ginástica tipo, ganha tipo, a milhas a qualquer. Tipo, os jogadores de futebol têm cardio a mais, mas depois tipo, não têm outras coisas, né? Os tenistas têm isto e não têm coisa. A ginástica tem tudo ali fixe, estás a ver? E eu curto bué disso. Mas isso é uma coisa que tu não vês no parkour. A nível de instrução ainda somos muito novos, e mesmo seguindo o exemplo daqueles que nos inspiraram, dos fundadores que treinavam 6 a 8 horas por dia só de preparação física e depois à noite é que iam curtir. Isso não acontece hoje em dia. Porquê? Porque a cultura afastou-se um bocadinho dessas bases, porque lá está, as bases vêm da educação física, a educação física tipo a sério, estás a ver? E agora está tipo uma cena, está tipo um skate, mas que eu dizer skate nem sequer faz muito sentido, porque o skate até é fixe. E eles trabalham realmente para fazer qualquer coisa. Com isto eu não estou a dizer que sou contra o parkour, né? Porque eu sou parkour. Agora, acho que devia estar mais bem organizado. E acho que na ginástica está um exemplo muito bom do que é um atleta preparado. A nível de lesões, na ginástica acrobática, qual é o grau de lesões e onde é que elas se verificam? Ou melhor, qual é a frequência? É assim, na ginástica em geral, as lesões mais comuns que tu tens, e é óbvio porque, são as de sobrecarga. Estamos a falar, seja qual for a idade, tu treinas 3, 4 horas por dia, todos os dias, e só descansas ao domingo, normalmente. Nem estou a falar dos miúdos que têm a sorte ou a possibilidade de, a sorte numa perspectiva de competição, obviamente, de treinar bidiário.
Mas, primeiro, treinas muitas horas e, segundo, fazes muita repetição. A maior parte das lesões da ginástica, no geral, é sobreuso. Tendinites dos ombros, das virilhas, de tudo, dos pulsos, dos cotovelos, porque é um trabalho de repetição. As poucas lesões, e às vezes acontece, as lesões mais traumáticas, é só porque há um risco inerente a fazer ginástica. Porque tu atiras-te para o ar e depois tens que cair controladamente. E estamos a falar, por muito bom que tu sejas, dado que vais fazer aquilo 100, 200, 500, milhares de vezes, sim, a lei das probabilidades diz-te que mais cedo ou mais tarde ou estás cansado, ou correu mal o dia, ou tiveste uma má nota, ou a tua namorada ou o teu namorado ou whatever discutiu contigo e tu não estás ligado e acontece. E isso é normal. Pegando só no que tu estavas a dizer, em termos de condição física, eu também concordo contigo, ginástica é, para mim, de longe dos desportos que te dá um maior vocabulário, que te dá uma melhor preparação. Em termos da resistência, é normal que não tanto, porque a resistência da ginástica é muito específica. Porque não é o que vocês estão a trabalhar. Exatamente. No entanto, tu estavas a dizer isso e eu estava a pensar, a nossa resistência, e eu estou a dizer, as minhas miúdas correm passadeiras, as minhas miúdas vão às aulas do cycling, vão para as elípticas, mas é uma resistência, elas têm esquemas de 2 minutos. 2 minutos de alta intensidade. Por isso é uma resistência de alta intensidade, é diferente. No entanto, ainda esta semana elas estavam a falar, elas na escola, miúdas de 12, 13, 14 anos, têm que participar no corta-mato. O corta-mato, Estamos a falar isso é bué tuga, né? Sim. O corta-mato. É típico, mas estamos a falar de centenas de miúdos a correr. A maior parte das miúdas que eu dou treino ficam no top 10. E se depois formos ver quem ficou à frente delas, é o puto que faz atletismo, é o puto que joga a bola, é o puto que faz rugby, que treina aquela resistência específica. Por isso, elas mesmo não treinando aquele tipo de resistência, acabam por estar no top de toda a gente. Então, se for, em vez de corta-mato, se for só o sprint ou os 100 metros ou whatever, a maior parte delas até ao pódio costumam conseguir chegar. Só pela qualidade muscular delas de explosão. Não que elas não... Porque elas não treinam... a gente pode fazer uns sprints por graça, mas eu não lhes ensino a subir, não lhes ensino a passada, não é tão específico. Se fosse na artística, talvez, porque é mais importante para os saltos, mas para a acrobática não é assim tão importante. E, acreditando mesmo, eu ainda dou aquela aula dos adultos, eles fazem ginástica, eles fazem o que as minhas miúdas pequenas fazem. Eu comparo-os principalmente aos meus da formação. Porque eles estão no mesmo nível de aprendizagem, têm as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, tudo. E eu tenho-te a dizer, estou cada vez mais na aula, então, que é a aula mesmo só condição física, estou cada vez mais com adultos, e como eu digo, adultos a sério. Adultos a sério, Estamos a falar de pessoas mais velhas ainda do que eu, pessoas com 40, com 50, tenho lá um que é o meu ginasta, tem 60 anos, e faz. Lindo, faz os fechos, e se eu pedir espargata ele tenta, e está mais alongado, e está mais... Tinha dor no ombro, já não tem, faz elevações, faz flexões, não estou a dizer, é assim, a única coisa, neste caso mais de manutenção de ginástica, ainda há alguns exercícios com algum impacto. E para certos corpos o impacto não é tipo a melhor coisa. Um yoga também dá-te muito boas capacidades físicas, mas retira-te o impacto. Mas eu gosto muito da aula que faço com eles e o feedback que eu tenho. Quando eu digo feedback, não é só o que eles me dizem, é aquilo que eu vejo conforme a aula vai evoluindo. Eu vejo aquilo a funcionar muito bem, até para pessoas que nunca fizeram, para pessoas que simplesmente querem estar bem, querem se sentir bem, querem se mexer bem. Exatamente, eu ia falar sobre essa aula mais tarde, mas não há problema nenhum em falarmos agora. Isto é uma mensagem também para a malta que se quer mexer e que não sabe como, ou que se calhar viu uma ou duas referências que são sempre as mesmas. Não têm que ir só aí porque mesmo essas pessoas vieram de qualquer sítio, e sítios como as aulas que ele dá, por exemplo. Lá está, porque acho que é do consenso geral
e voltamos a repetir, a preparação física da ginástica é realmente boa, man. Tipo, ou das melhores, se não a melhor, para os seres humanos só, sem nenhuma especificidade. Porque lá está, a competição não é para toda a gente, não tem que ser para toda a gente, ainda bem que não é. Mas não é por causa disso que tu não vais fazer ginástica. Claro. Porque tu podes utilizar a ginástica para aquilo que ela também foi feita no passado, né? Que era para ter seres humanos que funcionassem, que tivessem um corpo disponível e pronto. Isso que tu estavas a dizer do vocabulário é importantíssimo e vai de encontro àquilo que eu acredito também, que é a tal cena. Tu podes ter um dogma, né? Podes especificar numa coisa, mas o teu corpo tem que estar disponível para todas as outras coisas da vida que seja. Não é? Porque não estamos a falar de tu agora és ginasta, mas tens que saber lutar, tens que saber fazer parkour, tens que saber jogar handball. Não, mas imagina que um dia estás a conviver com malta e é preciso brincar ou jogar a isto ou aquilo. O teu corpo já está preparado para o fazer. Imagina que é preciso uma situação mais séria e é preciso correr, é preciso não sei o quê, o teu corpo já está preparado. Imagina que, sei lá, cai um gajo em cima de ti e tu, tipo, esborrachas-te um bocado. Se calhar já tens preparação para aguentar isso porque o teu corpo já foi àquelas formas, àquelas amplitudes e está preparado para aguentar. Isso é importantíssimo. A ideia é não pensar tanto no que é que isto vai fazer por mim agora. Se calhar é pensar, isto é bom, isto vai-me ajudar no futuro também. Não sei o que é que... Falei bem? Sim, falaste. Não, é verdade, porque primeiro, e isso acontece muito cá em Portugal, cá no nosso país, e acontece em alguns outros sítios, que é, o pessoal tem a ideia errada, não é? Que a ginástica é só para os miúdos. Também, tal e qual. E que se não começaste quando eras miúdo, nem vale a pena tentares. E isso é um bocado ridículo. É assim, claro, se for para a competição, se for para aquilo que a gente vê na televisão dos Jogos Olímpicos e dos Campeonatos do Mundo, óbvio, não é? Mas isso, sinceramente, qualquer desporto. Se eu aos 30 anos agora me lembrar, eu corro muito bem, vou-me meter nos 100 metros. Nunca vou ser o Usain Bolt, por favor, não é? Nem claro. Nunca vou conseguir, por mais que treine agora com 30 anos, nunca vou conseguir baixar a meta dos 10 segundos nos 100 metros. Claro. É impossível. Claro. Aquele pessoal faz aquilo há muitos anos. Mas quase todos os países do norte da Europa têm uma taxa de prática de ginástica gigante. Estamos a falar que se calhar tipo numa Dinamarca, numa coisa assim, é possível que o desporto de ginástica seja dos desportos mais praticados pela população no geral. Estamos a falar, já aconteceu há uns anos atrás, a atleta do ano da Suíça foi uma ginasta. E tipo, é uma cultura diferente ligada à ginástica, que é, a ginástica é para todos, porque é um desporto que faz extremamente bem. E ainda pegando na diferença da ginástica para alguns outros desportos, muitas vezes aparecem-me lá na aula dos adultos pessoal que fez algum desporto e fez o crossfit e foi para o ginásio e levantou ferro e não sei o quê, e estamos a falar corpos que eu vim da ginástica, olha, ok, impressionantes. Mas depois são a comédia. E eu estou a dizer isto no bom sentido porque é engraçado. Tem uma desconexão com o seu próprio corpo gigante. E normalmente, é curioso, mas dos poucos que eu lá recebi, o pessoal que tem mais músculo é o que está menos ligado às suas capacidades motoras. A falta de coordenação que o pessoal costuma ter é brutal. É brutal. E isso a ginástica treina mesmo muito, que é a tua coordenação motora. E eu vejo isso porque é engraçadíssimo quando me aparece lá alguém novo na aula. Até pode ser um miúdo de 20 anos, super fit, super preparado, e depois não consegue fazer o exercício dos mais básicos que o pessoal que eu tenho lá de 30, 40 e 50 faz assim. Porque aprendeu a mexer-se, aprendeu a estar ligado, aprendeu a focar-se naquilo que tem que se focar naquele momento. A falta de controle muscular, a falta de controle de mobilidade e a falta de controle motor que este pessoal tem é mesmo porque é do tipo de treino que fazem. É tal assim, eles estão a trabalhar
só a parte de fora, a casca, né? Enquanto a ginástica trabalha de dentro para fora. Tu acabas por ficar com uma casca do caraças, mas começas de dentro para fora. Começas a construir de dentro para fora e não de fora para dentro. Isso, peço desculpa estar a interromper agora. Vai. Estou-me só a lembrar, e mais uma vez, isto não é um ralhete, é só um lembrete. A malta do parkour, e especificamente do parkour, porque eu estou a falar de onde eu venho, lá está, entra para o parkour, e eu também já fui, e eu fui essa pessoa. Estou a falar, não é a acusar ninguém, estou a falar por experiência própria. Eu fui o gajo que queria aprender os skills só. Porquê? Porque já vinha do Karaté, então já tinha alguma disponibilidade para isto e para aquilo e para o outro, né? Certas coisas aprendi com mais facilidade, outras não. Mas eu acho que em geral, e lá está aí, porque não existe a tal linha condutora, um fio condutor para que no parkour existam atletas a longo prazo competentes e eficazes e preparados, é termos por garantido estes skills todos, porque tu tens uma grande diferença, que é, tu tens a malta que não sabe nada e que o corpo não está preparado para nada e através do parkour chegam a qualquer lado, e depois tens a grande maioria que é a malta que já é boa nisto ou naquilo e que vai para o parkour para se melhorar e que aprende muito depressa, e aquele gajo está a fazer tudo em 4 meses já faz o não sei o quê, mas não dão valor. Essas pessoas em geral não estão a dar valor, e lá está, eu também fui essa pessoa, não dão valor ao trabalho que é necessário lá, porque tens facilidade em aprender um skill ou porque já aprendeste isto ou aquilo, adaptas-te mais facilmente, não quer dizer que não tenhas de passar pelo trabalho. O trabalho é que vai cimentar aquilo que tu fazes, porque eu também explicava várias vezes, qualquer palerminha consegue fazer um mortal, qualquer palerminha consegue. Agora, eu digo isso constantemente aos meus miúdos mais pequenos. Olha, boa, ainda bem. Porque eu uso isso para justificar uma coisa. Eu na minha aula dos mais pequenos, eu perco muito tempo a ensiná-los a treinar e perco muito tempo a ensiná-los a ganhar autonomia, porque quando eles passarem para a competição, e na competição fomos 20 ou 30, com 1 ou 2 ou 3 treinadores, não dá para imaginar ou não dá para esperar que eu esteja em cima de toda a gente a todo o tempo a ver e a controlar o que é que eles estão a treinar. Eu perco muito tempo aí, e há muitos miúdos que eu vejo a perder o interesse e a perder a motivação porque eles querem os truques. E eu digo constantemente em tom de graça, mas que eu acabo por observar que é um pouco real: tu vais ao bounce, ou vais ao quantum, ou vais a whatever que seja, bom. E toda a gente faz mortais. E depois tu perguntas assim: então, mas quantos anos é que tu fazes ginástica? Nunca fiz. Mas consegues fazer um mortal, ok? Então tu chegas à conclusão que fazer um mortal, ou a roda, ou o pino, ou não sei o quê, é básico. E torna-se no fundo banal. É tipo aquela baseline onde toda a gente consegue ir. É básico. Não é? Agora, se depois tu vais e depois vais a esses mesmos parques, então quem é que faz duplo? Já só faz aquele. Fizeste o quê? Sou dos trampolins. Quem é que faz duplo com pirueta? Já nem aquele dos trampolins, porque ele só treina 3 vezes por semana. Então, e que é? Tu depois começas a perceber se depois quiseres dar o salto de os básicos para o a sério, para o difícil, tem que ser uma coisa construída. Não pode ser só porque era fácil. Eu chegava lá à aula e dizia: bora pessoal, hoje é só pinos e rodas, força. E os miúdos adoravam: bora, agora anda cá. Eu sou grande, não é? Tenho força, eles são miúdos, mortal, yeah! Boa, é fixe. Mas agora, pegando ainda, porque eu ainda não falei, tu já faz parte de falar de ginástica, e eu não falei ainda nada de parkour, isto é, não falei... Não tinhas de, mas... Não, mas o que tu estás a dizer, pelo menos da minha perspectiva, faz um sentido, isto é, tu estás a falar da preparação física e o pessoal do parkour que não vai tanto por aí, foca-se mais no skill, no truque. E é compreensível em qualquer coisa, qualquer pessoa que chegue, a primeira coisa que quer fazer é os truques fixos nem que seja, vou para o basquete, eu quero ir para a linha lá de trás de lançar um triplo. Se calhar ainda lança assim com as 2 mãos, mas é o que eu quero fazer. E é óbvio, e toda a gente faz isso e toda a gente tenta isso. Agora, da minha perspectiva, em termos do parkour, pelo que eu percebi, o parkour agora faz parte da Federação Internacional de Ginástica. Infelizmente. Pronto, eu consigo perceber essa perspectiva. O que eu vejo acontecer, e num futuro próximo, é, garantidamente, não é que o foco vá passar, mas os atletas
do parkour vão começar a ter uma carga física muito maior, porque aquilo vai se tornar competição e normalmente na competição não são só os talentosos, são os mais aptos que passam à frente. Sim, porque o talento é irrelevante, é quem trabalha mais. Exatamente, porque é assim, eu posso ser muito bom se vou às 10 da noite para o Parque das Nações saltar de um lado para o outro 3 vezes por semana, o gajo que está na Dinamarca, nas instalações top, a treinar 8 horas por dia, eu posso ser muito bom, mas ele vai-me ganhar sempre. E eu nem vou entrar porque só a competição tem muito que se lhe diga. Mas agora, para mim, numa perspectiva simples de parkour, e eu não estava a dizer de uma maneira depreciativa de todo, mas uma perspectiva de parkour, vou ali para o Parque das Nações fazer umas cenas. Na minha cabeça de treinador de ginástica, de alguém que fez, o parkour simples de ir brincar aos truques para a rua, a quantidade de impacto que o meu corpo vai suster durante a minha prática, só isso é mais do que justificação, é mais do que razão para eu me focar na parte física da minha prática. Porque senão eu vou deixar de fazer parkour aos 35, aos 40, não sei o quê, e vou estar podre. A quantidade de impacto que os meus tornozelos, que os meus joelhos, que as minhas costas vão absorver no tempo todo, e provavelmente impacto que eu não estou minimamente preparado para fazer, porque não faço, porque eu não treino recepções, porque eu não treino o equilíbrio. Isto é, vou treinando naturalmente conforme faço as coisas. Só que, será que chega? Será que chega eu... Ok, vou treinar recepções, então meto-me num sítio de 5 metros e salto cá para baixo. Mas é para a areia. E então, e o que é que o teu joelho diz sobre isso? Eu meto gelo logo quando chegar a casa. Não me parece. E eu estou a falar, tipo, se calhar se vais só um sábado com os teus amigos, curtir um bocadinho. Mas mesmo assim, o parkour parece uma coisa extremamente física, que tem um risco bastante alto. Vem com o parkour, não é? Porque conforme vais te sentindo mais à vontade, eu acredito que vais tentando truques mais difíceis. Claro. E estamos a falar, são pouquíssimas as pessoas que têm a possibilidade de praticar parkour num ginásio. Muita gente acredita que vá para a rua, até porque é isso que vê. Porque é lá, porque é na rua. Porque é lá que acontece. Exato. E eu acho, mas mesmo na rua, eu acho que a coisa pode ser um bocadinho mais preparada. E se calhar, em vez de ires para 5 metros e saltares 5 vezes, vais para 1 metro e saltas 10 vezes, a amortecer, a fazer não sei o quê, e tentas partir um bocadinho, eu acho que lá, partir um bocadinho o skill final, que é o que a gente faz na ginástica. Ponto. Eu não ensino um duplo. Eu ensino uma cambalhota, que depois ensino uma cambalhota saltada, que depois ensino um salto em extensão, depois ensino um mortal à frente, depois ensino um duplo para o fosso e parto tudo até o skill final. E entre isto, estou a dizer ensino isto, entre isto treinei saltos, treinei agachamentos, treinei recepções, treinei força de pernas, treinei flexibilidade dos tendões, do corpo todo. Sim. E eu vejo, tu falas-me da cena da preparação e da condição física, e vendo as características principais do parkour, que para mim, eu sei, é o flow, e não sei estes termos. Não, mas é isso, estás certíssimo. O impacto passa constantemente, e pelo menos pelas algumas coisas que eu vejo na net são cenas, são saltos muito altos, sítio muito alto, e não há colchões como na ginástica, para o chão normalmente. Sim, obviamente. É um impacto brutal, e não te estares a precaver disso e a preparar principalmente as tuas pernas, às vezes até os teus braços, mas principalmente as tuas pernas para isso, não te vais estar a fazer muito bem, porque mais cedo ou mais tarde, e isso o pessoal, não sei quem é que vê, mas o pessoal que faz tende a ser pessoal um bocadinho mais novo, eles vão chegar mais tarde e vão sofrer. E eu digo isto porque é assim, eu tenho umas quantas dores de quando fiz ginástica e eu fiz o processo todo. A preparação, o alongamento, a fisioterapia, os colchões, a técnica. Por isso eu só imagino o pessoal que faz isso vai chegar e vai passar mal depois, porque vai ter, e de certeza tornozelos e joelhos devem estar... Tornozelos é logo a primeira, quando tu começas a praticar é os tornozelos. Claro. Esquece, tchau, Torcer tornozelos, pés, tchau.
Torcer pés deve ser prato do dia. Recepções com as pontinhas dos pés, não há? Todos os dias. Depois é os pulsos, abrir pulsos. Porque não tens força nos braços, não tens força nos pulsos. Exatamente. Fazes um pino ou mandas-te para o coisa, pumba, abres o pulso. Man, tu por acaso levantaste aí algumas cenas interessantes. Vou tentar resumir um bocadinho para a malta também do parkour. Porque é assim, o parkour... Quer dizer, estou a partir do princípio que a malta do parkour vai ver isto. Não sei. Mas a cena é, tipo, hoje em dia, felizmente, já tens alguns atletas daqueles mais famosos de parkour que já partilham que fazem preparação. Tens atletas como o Jason Paul, que é um gajo, pronto, não sei quem está desse lado, mas pronto, é um gajo que já lhe dá há bastantes anos, é famoso, é atleta da Red Bull, é isto, é aquilo, blá blá blá. O gajo, sei lá, há 2 anos para cá, partilha que tem uma rotina de fisioterapia, de fortalecimento, de preparação, e ele partilha isso nos vídeos, ok? Mas eu acho que essa noção não é recebida pelo público que vê. Também acho que ele já devia ter partilhado, se ele realmente já faz isso, ele já devia ter partilhado há mais tempo. Porque a instrução, lá está, como a instrução é muito pobre ainda, a instrução passa pelos vídeos que tu vês e as pessoas vão assimilando coisas daí, não é? É por isso que durante uma fase do parkour, há uns anos atrás, tu tinhas a fase russa, porque tinhas tudo o pessoal do parkour que já fazia o free running, que fazia cópia, era tudo cópia dos mesmos gajos russos que faziam aqueles moves. E era tudo a fazer russo, era tudo russo. Antes de criarem a própria identidade deles. Porquê? Porque só viam os vídeos, não sabiam fazer mais nada. E a parte, lá está, a parte da preparação, não é, é chato, mas se tu não preparares o corpo, não vais conseguir fazer os movimentos que tu queres, com a graciosidade que tu queres, com o mínimo de gasto energético que tu precisas para durares mais tempo. Se estás a fazer uma linha, queres ir de um lado ao outro, se tu gastas a energia toda no primeiro ou no segundo move, tu chegas ao fim da linha já completamente roto. Porquê? Porque não estás preparado para... Eu carregava várias vezes na parte... E eu sou uma nódoa nisto, eu não tenho flexibilidade quase nenhuma, estou a trabalhar para isso, mas eu explicava a vocês, se querem fazer isto ou aquilo, vocês com a flexibilidade, imaginem, tipo um mortal qualquer, tipo, sei lá, um mortal para trás em que tu abres as pernas, ou tipo uma roda sem mãos. Se com a flexibilidade, não é que não consigam 100, conseguem 100, mas vão gastar muito mais energia e podem-se aleijar. Enquanto que se tiverem a flexibilidade faz por vocês o que a vossa explosividade está a fazer por vocês agora. Não é? Então explique isso muitas vezes. Todos esses complementos são extremamente importantes. E lá está, tipo, o pessoal que, sei lá, agora saindo do parkour, que é para não estar sempre a falar da mesma treta, o pessoal que admira, tipo, o Idor Portais e essas coisas, sim, brutal, adoro o trabalho. Mas é um trabalho de compilação, ele não criou nada. Outros, sei lá, tens vários exemplos por aí, sendo que este é o mais conhecido, mas vocês acham que ele veio de onde? Não é? Vocês acham que ele fez o quê? Vocês acham que ele não passou anos e anos a treinar a preparação física da ginástica? Que ele já falou que é importante, mas que ninguém ouve ou que pensa que não existe, não é? Vocês acham que ele não passou 10 anos a treinar não sei quê? Não é? Ele veio de algo que o preparou para ele ser o que ele é agora. Aquilo não aconteceu, não é? Ele próprio diz também que não é um gajo com talento, é um gajo que trabalha. Mas lá está, eu percebo em termos de mentalidade, a mentalidade do talento é uma mentalidade muito mais fácil, não é? Porque lá está, porque eu não preciso de me esforçar, acontece. Sim. Mas filho, se tu não trabalhares, o teu talento não te vai valer nada. Chega para pouco, não é? Sim, tipo, tu és talentoso e, isso pode satisfazer o ego, mas esse ego vai durar 15 anos. E depois... Nem tanto. Pronto, percebes? Quer dizer, claro que não percebes. Mas, eu só gostava, a nível de parkour, porque não estou a falar mais nada, né? Eu gostava que o parkour pudesse durar mais tempo. Quem criou o parkour sabe disso e está a trabalhar para isso. E tu vês, eles têm 40 e tal anos e têm um físico invejável, têm uma preparação invejável, mas lá está. Eliminaram certas coisas da prática deles, ou se calhar fazem-no com muito menos frequência, os tais grandes impactos, que são para ser usados num dia de emergência, numa realidade que pode ou não acontecer. Mas até lá, eles preparam o corpo.
os tais as recepções, levantar pesos também é importante para a densidade óssea e não só. Eles continuam a fazer isso para um dia que pode ou não chegar, mas fazem, porque é preciso trabalhar. Mas não é, mas se tu vis qualquer desporto, e sim, normalmente são sempre os de competição, não é? Porque se te juntares com os teus amigos para jogar uma vez à bola por semana, tu alugas o campo e jogas a bola 1 hora. E estás a jogar num jogo. Mas qualquer desporto que tu vejas, ninguém pratica o seu endgame todos os dias. Isto Claro. é, eu não vou para o ginásio e não meto as minhas miúdas a fazer o esquema que vão fazer na competição todos os dias 10 vezes. Não faço isto. E ninguém. O pessoal que joga futebol não joga 90 minutos por treino, treina mais. Sim, mas não joga, sim, mas não jogo joga de futebol com 90 alta minutos por intensidade. treino. Exato. O gajo que faz a maratona não faz uma maratona por treino. A maior parte deles só fazem mesmo a maratona completa quando vão competir a maratona, porque os treinos deles não passam por fazer maratonas. Isso sim, o pessoal parte sempre o seu treino em várias coisas. E a ginástica, então, é desde a parte física que tu treinas, a parte de flexibilidade que tu treinas, combinações de elementos do teu esquema, aperfeiçoamentos só do elemento em si do seu esquema. És capaz de ter um treino só com aperfeiçoamento de elementos. Por isso, imagina, o teu esquema tem 5 elementos ou 10 elementos e tu passas o treino todo só a fazer aquele elemento até estar corrigido, ou até estar bem, ou até estar aceitável, até o que seja, e passas à frente. Se calhar, até na artística, há um dia em que não fazes uma única saída dos aparelhos para o chão. Fazes todos para dentro do fosso das esponjas. Estás a treinar na mesma técnica, estás a treinar Há tanta coisa para fazer antes daquele truque final. Claro. É tipo infindável. Tipo, um treino não é o último treino do mundo. Ok, isso contraria um bocado aquela cena do vive cada dia como se fosse o último. Mas quando tu estás a treinar, o teu treino não é o último treino. Não, exatamente. E é assim, É mais em termos de treino, tipo, não vai ser o teu último dia, por Exato. isso não vai, porque amanhã vais ter que fazer mais e aí outro dia, então na competição. Nem devias de levar esse treino tão a peito, porque acontece. Até pode correr super mal e vais chegar o quê? Aborrecido. Mais uma vez, quanto mais treinas, mais dias te vão correr mal. Óbvio, porque nada pode correr só bem, né? Sim, exatamente. Tipo, é o tal, tipo, é o... Tipo, tens bem, tens que ter mal. Se tu só te sentes bem porque existe o sentir mal. Tipo, como é que era? A tua pele só é macia porque existe uma superfície dura como uma pedra. Assim. Mas é verdade, mano. Para finalizar, isto foi tipo ao contrário, dentro da minha cabeça. Começámos pelo fim e viemos para o início, mas ainda bem. Queria que tu me falasses sobre o teu passado. De onde é que tu vieste? Onde é que tu praticaste? Como é que competiste? O que é que te aconteceu? Essas coisas. Boa. Então, Porque tu não vens da acrobática. não, eu venho da artística. Da artística. Yeah. É diferente. A artística tem... Pronto, explica. Eu vou mesmo começar pelo início do início. A minha mãe fez ginástica artística lá no Lisboa Ginásio Clube. Então, quando nós éramos miúdos, eu e o meu irmão é 2 anos mais novo do que eu, ela naturalmente, e provavelmente é o que um dia mais tarde, eu e até o meu irmão que já tem um filho, iremos fazer pelo menos os nossos filhos fazerem a ginástica dos bebés, porque eu não vejo, a natação também parece importante quando são bebés, mas sim, toda a natação só pela falta de impacto é logo parece-me logo impecável. Espera, desculpa. Diz. Para dizer o quê? O pessoal que treina parkour nunca faz treinos de no impact. Tu tens sempre treinos de low impact. Quando tu dizes, não sei o quê, hoje estou bué lesionado, vou fazer um treino de low impact. Tu nunca vais dizer, eu vou fazer um treino de no impact. É low, não é no. Sim. Continua, desculpa. Não, sem stress. Pronto, por isso é muito provável que começar com essa ginástica infantil, das crianças, porque é bom, trabalha muita coisa. No nosso caso, ali no ginásio, temos ginásios que oferecem muitas texturas diferentes, muitas... é bom para a cabeça também, da criança. Sim. Então, foi isso que nos aconteceu, tanto a mim como ao meu irmão. Começamos por fazer a ginásticazinha, e rapidamente tínhamos algum jeito, tínhamos alguma disponibilidade,
E alguns treinadores lá do ginásio começaram a chegar-se à minha mãe a dizer e se eles fossem, não sei o quê. Na altura, a minha mãe já mostrando um discernimento acima da média, diria eu, quando os primeiros treinadores começaram a dizer à minha mãe que eu devia de ir para a competição, ou devia de ir para a artística, ou devia de ir para o que fosse, a minha mãe pôs logo um travão, porque na altura o meu irmão tinha menos 2 anos do que eu. Estamos a falar, eu com 7, o meu irmão tem 5. E a minha mãe, não, para já, o outro é mais pequeno, está na classe dos pequenos, eu acho que ele está lá mais bem enquadrado, para já ficamos assim, o Bernardo ainda está na formação geral, na ginástica geral, que é importante também, e o Gustavo ainda está, o Gustavo, o meu irmão, ainda está na infantil, e eu acho que ainda, tipo, calma, deixa o Gustavo ficar um bocadinho mais velho e a gente depois faz essa transição, e acabou por acontecer. A gente acabou por passar para a artística, eu passei para aí com 8 anos, o meu irmão passou com 6, e começámos lá no LGC, começámos com o Luís Botelho. Pronto. Grande Luís. E depois é assim, a partir do momento em que lá estávamos, que ele não parou mais, não é? Começámos a fazer as primeiras competiçõezinhas com 8, 9, 10 anos, e não parou. É assim, depois no meu caso, em termos de sucesso gímnico, se formos então comparativamente com o meu irmão, anos-luz. Porque é assim, fui umas quantas de vezes quando era miúdo, nos níveis mais iniciados, fui campeão nacional e pá. Eu era muito forte fisicamente, e isso em retrospectiva, e agora então que sou treinador, acabou por ser uma desvantagem minha. Porquê? Da minha perspectiva, os meus treinadores não souberam fazer uma correta leitura nem utilizar essas minhas capacidades da forma correta. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu era fisicamente muito possante, digamos assim, saltei alguns steps à frente. Porque como tinha power suficiente, consegui atingir alguns elementos de maior valor e de maior dificuldade para pôr nos meus esquemas. O problema é que fiz isso à custa de não perder tempo com algumas coisas que, em retrospectiva, teriam sido importantes. As bases. É claro que... As bases, sim, sem dúvida alguma. Quando cheguei aos 14, 15, 16 anos, em que é normal que haja um salto qualitativo na tua evolução e um salto exponencial na tua evolução daquilo que tu fazes na ginástica, não dava. Porque faltavam ali várias coisas que não me deixavam progredir mais. E eu sentia mesmo dificuldade. Também podemos assumir, ou creio eu, daquilo que eu vejo dos meus vídeos antigos, que eu não era propriamente dotado de talento raw, de talento inato para fazer. Mas eu também acho que ali aquilo prejudicou um bocadinho a minha evolução, porque depois chegou a um patamar que eu não conseguia andar para a frente. A força física já era a mesma, tipo, já não aumentava, porque eu desde muito cedo tinha muita força, e ficámos ali, estancou um bocadinho, e depois a parte técnica, como tinha algumas lacunas, já não deu para progredir. Depois, quando tinha para aí 17 anos, comecei a ter sobreuso, o meu ombro começou a dar de si, não conseguia fazer a artística, eu há bocado não disse e tu perguntaste. Os rapazes têm 6 aparelhos. O sol, que é aquele quadrado em que o pessoal faz os saltos, as rodadas, os flicks, os mortais. O cavalo com arções, que é o pessoal anda ali aos círculos, quem vê aquilo acha que aquilo é um bocado ridículo e acaba por ser das especialidades da artística que as pessoas menos gostam de ver. No entanto, é uma das mais difíceis. E é das mais difíceis pela simples razão que é uma das mais falhativas. Imagina que se estiveres a fazer um dia em que estás a treinar esquemas, como vais fazer na prova, o mais provável é fazeres um esquema a cada aparelho e 2 esquemas no cavalo com arções, para perceberes e para perceberem as nuances do cavalo com arções. As argolas, que é o Cristo, a ideia é mostrar a força que tu tens. Os saltos, que é o pessoal vai a correr, bate naquele trampolinzinho Reuter e mete as mãos no que agora é uma mesa, já não é aquele cavalo comprido, parece mesmo uma mesa.
e faz os seus truques aéreos e depois a recepção. As paralelas, são aquelas duas barras que não são barras porque aquilo é feito de madeira, mas o pessoal, mas pronto, são duas paralelas, e a barra fixa, que é dos mais espetaculares de ver. Pronto, são os 6 aparelhos. Eu com 17 anos, por causa da minha lesão no ombro, tudo o que era suspensão eu não conseguia fazer, porque estamos a falar, não dá para treinar argolas, não dá para treinar paralelas, tudo o que é suspensão não dá para treinar barra. Ficava extremamente limitado, e a artística, apesar de dar para fazer especialização em cada aparelho, a artística é um desporto, é uma ginástica de all around, por isso o ideal será sempre o ginasta ser o mais completo possível. Exato. Até que a ginástica em si foi construída, a ginástica, primeiro, é dos desportos mais antigos da história da humanidade. E a artística, principalmente a dos rapazes, está construída para ser o mais well-rounded possível. Estamos a fazer solo e saltos, são 2 aparelhos de pernas. Cavalo com arções e paralelas são 2 aparelhos de apoio, e argolas e barra são 2 aparelhos de suspensão. Por isso, essa é outra. A ginástica é dos poucos desportos que trabalha tudo, e eu digo especialmente, não há quase nenhum outro desporto que trabalhe a suspensão, o estar pendurado, porque até uma escalada não é bem o mesmo tipo de suspensão que nós fazemos na ginástica. Sim, é só um pequeno nicho da escalada. E a escalada é mesmo só, quer dizer, é extremamente complexo, mas é só aquilo. Eu estou a dizer porque na ginástica, o tipo de suspensão que tu fazes na ginástica, na artística, é uma suspensão extremamente específica. É uma suspensão em que o único sítio onde tu fazes força é no grip, nas mãos, e não nos ombros. E os teus pés, as tuas pernas não têm contacto com mais nada. Exatamente. Estás mesmo suspenso. E é mais uma das características para eu achar que a ginástica e a artística especificamente é extremamente completa. Mas pronto, acabei por ser, aos 17 anos, por causa do meu ombro, acabei por ser operado. Estamos a falar de ombro, a recuperação é no mínimo 6 meses até poderes voltar a estar em suspensão. E depois o que é que aconteceu? Até recuperei bastante bem, até a coisa se estava a dar, só que parei no tempo. Isto é, estava hiper motivado, tinha um ombro bom, vamos lá treinar, e dei tudo. O que é que começou a acontecer? Tive pelo menos 2 ou 3 épocas, por isso 17, 18 e 19, em que não conseguia fazer uma época do princípio ao fim sem me lesionar. Porque estava a tentar forçar, estava a tentar recuperar o tempo perdido dos meus 16, 17, que estava constantemente de lesão no ombro, e o meu corpo não estava a dar. Se calhar ou estava a andar demasiado depressa, ou estava a tentar acompanhar, porque aos 17 anos ou aos 18 anos já é sénior, já tens que fazer coisas mais difíceis que acabaste por não te preparar, porque não deu, e não estava a dar. Quando cheguei aos 19, lá o que é que foi, da por cima tinha acabado de entrar na faculdade, e eu pensei cá para mim, com os meus botões, não está a dar, eu gosto muito disto, mas estou na faculdade, tenho que estar a dividir o meu tempo, vou fazer ginástica médio e faculdade médio, será que vale a pena? Tipo, e depois a ginástica tem uma coisa, a ginástica e qualquer desporto que visa a alta competição, ou seja, de alta competição, não há saídas, não há cafés, não há passar a tarde no sofá sem fazer nada, tipo, não há. E tipo, uma criança, para miúdos, até para adolescentes, é tough. Não há saídas à noite à sexta-feira. É um sacrifício bem grande. E foi ali um pesar de várias situações que me fez levar a tipo, não, já chega, já dei o meu corpinho ao manifesto, diverti-me muito, foi muito engraçado, fiz muitas amizades, aprendi muita coisa, mas pronto, é uma decisão difícil por acaso de se tomar a decisão de desistir. Claro. E já não me recordo, mas com 18 ou com 19 acabei por desistir, continuei ligado, não é? Então estou ligado que estou a dar treinos, mas continuei ligado à cena, mas pronto, treinar já não fazia sentido. Já não fazia sentido porque eu já sabia que por mais que eu forçasse muito, dificilmente ia atingir os meus objetivos, ou os objetivos que eu propunha para mim próprio.
E em termos de ginástica artística, como ginasta, terminou assim. Depois, neste caso, dediquei-me a outras coisas. Mais tarde vim a descobrir que não era nada por aí e voltei à ginástica outra vez. E por isso é que agora estou como treinador de várias ginásticas. E é fixe. E aquela aulinha para os mais graúdos, que podem não ser graúdos, mas que não é para quem quer competir na ginástica, é para quem quer ter um corpo que funcione e que esteja preparado. Bernardo, vamos ficar por aqui hoje. Eu acho que devias de voltar. Man, eu estou sempre a dizer isto, mas man, é que eu não tenho culpa. Eu falo com pessoas interessantes que têm coisas para contar e 1 hora só não basta. Se quiseres voltar, quando quiseres, então a gente depois volta e fala sobre mais coisas. Muito obrigado. Quiseres, pessoal, vou deixar as coisas dele lá em baixo na descrição. Ele não vai dizer o que é, mas eu já sei os Facebooks e os Instagrams da vida. Pronto, acompanhem o podcast. Venham fazer uma aula deste menino, que ele tem muito para ensinar. Portem-se bem. Até já.